todos, amém? Amém. Graças e paz a todos, amém? Amém. Glória a Deus. Ainda bem que tem um povo acordado, um povo disposto, amém? Amém. Eu creio que muito que Deus hoje vai fazer hoje aqui é coisa que já estava no coração dele. Deus tem coisas novas e sempre há algo de novo para Deus nos ensinar. Queria convidar hoje a você ficar em pé e abrir a sua Bíblia em João, Evangelho de João 8, de 1 a 11. Marcos, Lucas e João, para quem não encontrou. João 8, de 1 a 11. Amém? Diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensinar. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhes uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Amém? Senhor nosso Deus, queremos te louvar e bendizer o teu nome. Deus, que da minha boca não saia palavras a não ser as fiéis à tua escritura. Que não venha deturpar nem constranger aquilo que tu já determinaste sobre esta palavra. Unge as nossas mentes, os nossos ouvidos e os nossos olhos para estar atento àquilo que tu queres falar, Senhor. Te agradecemos já pelo que tu estás fazendo e irás fazer, Senhor, aqui hoje, no nome de Jesus. Amém. Queridos, pode sentar. Quero começar essa pregação hoje dizendo a você que o mundo tem pregado coisas muito diferentes das nossas vidas. Em dizer que devemos tirar vantagens em tudo. Olha, se você tem um bom emprego, olha, para tu ter um carro melhor, tu tem que cogitar contra fulano e tal, porque se ele não sair do carro, tu não tem como substituir esse carro. E em outro aspecto, olha, para tu vender aquele concorrente, tu tem que tirar a mercadoria dele de dentro da prateleira e vender a tua. E a gente vive nessa concorrência mundana em que só quem sobrevive são os poderosos. É quem são os melhores. O mundo hoje prega: se você não é forte, se você não é poderoso, você morre. Mesma coisa dentro de casa. Às vezes estamos num
patamar com esposo e esposa, de que, olha, quem manda aqui sou eu, olha, quem sabe das coisas aqui sou eu, você não pode falar nada. E aí trazemos do mundo para dentro de casas coisas que já estão sendo pregadas por eles. E aí a gente vai para um outro patamar que se chama novelas. A gente não vê outra coisa que novelas, a não ser, olha, fulano de tal, para se dar bem, vai ter que ficar fulano de tal. Mas a fulana de tal é amante do cara. E aí o público fica torcendo por essa amante, fica torcendo, mas a de casa está sendo totalmente desvalorizada. E vem pregando constantemente essa coisa desacerbada em que você tem que ter coisas novas, você tem que ter superar, você tem que ser o tal, você tem que ter tudo isso disposto. Queridos, quando esse evangelho vai ser escrito, o evangelho de João, ele vem interpretar o cara que é anunciado, o ser, o Criador de todos os séculos, que diz tudo isso ao contrário de tudo que está vendo. Quando o evangelho de João ele vai ser escrito, ele vem ser um dos evangelhos mais importantes pela clareza escrita, interpretada da vida de Jesus. Muita gente às vezes fica indagando, olha, o emprego mais difícil do mundo é ser evangélico. E diz assim, se você faz uma coisa boa, as pessoas dizem, oi, só podia ser evangélico. Se faz uma coisa ruim, diz logo, oi, não é evangélico? E aquela coisa já não tem mais a chance de Cristo agir diretamente sobre a vida das pessoas. Parece que tudo fica condicionado, tudo fica limitado do agir de Deus. Queridos, o título dessa mensagem hoje eu trago por tema: o mundo prega condenação, mas Jesus prega salvação. O título dessa mensagem hoje é: o mundo prega condenação, mas Jesus Cristo prega salvação. Eu pergunto a você hoje à noite, tem alguns dos meus imitadores que não estão presentes hoje na plateia, né? E da outra vez perguntam se eu estou vivo ou eu estou morto. Isso me deixa muito alegre, viu? Porque quando vocês, enquanto ficam brincando, eu fico dizendo, a mensagem entrou. Mas hoje a pergunta de hoje à noite é: em que teia você está envolvido? Em que teia você está envolvido? Será que é a teia do mundo, onde que prevalece os fortes? Ou você vai se envolver na teia de Jesus Cristo, onde você tem que ficar calado, para que Deus haja na sua vida? Em que teia você está envolto hoje? Eu começo a dizer que o primeiro ponto dessa mensagem, o mundo hoje, se você está com ele, são os que te abraçam, mas daqui para frente serão os mesmos que te condenarão. Vamos comigo ao texto que diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente ao templo onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei, os fariseus, trouxeram a mulher, surpreendida em adultério, fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar esta mulher. E o Senhor o que diz? Primeiro ponto que eu observo aqui nessa parte, querido, Jesus, ele vai, se retira, e depois ele volta para fazer o ato de ensinamento ao público. Você sabe o que acontecia quando Jesus ou qualquer mestre parava para ensinar o povo?
era só ensinamento. E todos ficavam a ouvir, porque entendia que aquele que estava ensinando era o ser superior naquela hora. E aí, queridos, o que eu fico mais abismado, que aqueles que eles consideravam superiores a eles, que eram mestres e fariseus, chega com a pessoa que andava no meio deles, uma mulher, e diz assim: olha, essa mulher, Senhor, adulterou. E eles começam a jogar contra Jesus. Sabe por quê, queridos? Se uma mulher adulterasse naquele tempo, não era só ela que deveria ser levada. Quem deveria ser levada naquele ato era ele e ela. Mas eles queriam boicotar e saber quem era Jesus. Saber o que Jesus ia dizer. Se Jesus pronunciasse em favor da mulher, poderiam acusar o de não tomar a sério a lei de Moisés. E se declarasse em favor da pena de morte, estaria contra o poderio de Roma. Observando isso, queridos, em que Jesus está, eu digo assim, entre a cruz e o punhal, em que ele não sabia que se ele fosse para um lado ou para o outro, ou ia ser condenado a mulher, ou ia ser condenado ele. Os fariseus já vinham lutando há muito tempo, para que ele fosse condenado. Mas o que mais me impressiona, queridos, é que quem estava ali era maior do que o templo, era maior que o templo, era maior que qualquer um saber. Sabe por quê? Jesus, ele é especialista nessas horas, eu quero dizer a você. Eu quero dizer a você, querido, que Jesus, ele é a pessoa indicada em tirar-nos das situações complicadas. Jesus chega diante daquela... levam a mulher diante de Jesus, e Jesus só ouve a acusação. O que eu entendo por isso, queridos, é que muitas vezes nós nos aliamos totalmente a pessoas que não devem ser aliadas fáceis. E depois, por muito delas, somos colocados no tribunal, onde muitas vezes dizemos: é injusto, é injusto. Dizemos: isso é injusto. Eu me lembro de uma situação em que um pai e um filho, eu não sei quantos de vocês já ouviram essa história, e o pai compra, luta muito, faz muito sacrifício para comprar um carro. E aí o cara consegue comprar um carro do ano. Vamos dizer que o carro dele aqui fosse um Ford Focus. E aí, quando aquele homem chega com o carro em casa, o filho de 3 anos de idade vai lá com a chavezinha e começa a riscar o carro todo. E começa a riscar. Quando aquele pai dá conta do filho, ele olha para o carro e diz: garota, agora eu vou te pegar. E ele pega aquele menino e bate tanto, pega a mão dele e bate muito, que o menino vai parar no hospital. Os médicos dão um laudo de que a mão do menino vai ter que ser amputada. Obrigado, mãe. A mão do menino vai ter que ser amputada. E aí o pai cai em desespero total, em dizer: o que eu fiz, pelo amor de Deus, onde foi parar toda essa situação. E ele se arrepende do que fez. E ele chega no quarto para aquele menino e diz assim: me desculpa, meu filho. E o menino disse para o pai: papai, me perdoa. Quando eu crescer, eu vou dar um carro a você.
E o pai está aí naquele quarto chorando, porque já não podia mais dar